Olá, pessoal! O vídeo de hoje é um trecho de um seminário onde Bob Proctor explica como manter níveis elevados de frequência do pensamento para alcançar nossos objetivos. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! Como você viu, aqui no slide, você é uma massa de energia em alta velocidade de vibração. Você opera em um nível muito alto de frequência. Você está se movendo tão rápido que parece estar parado. Mas eu vou te dizer, nada em você está parado. Está se movendo a uma velocidade muito alta. Se fotografássemos seu corpo com uma fotografia Kirlian, é assim que você pareceria. Seu corpo estaria brilhando e irradiando uma forma de luz brilhante. Semyon Kirlian, em 1934, aperfeiçoou a forma da fotografia. Ele fotografou a energia saindo do corpo à luz que penetrava na câmera e no filme. É assim que é uma fotografia que leva o nome do autor. Agora, vamos pensar. Uma frequência é um nível de vibração. Há um número infinito de frequências. Não há fim para elas. Tudo o que você vê, isso é papel. Nós chamamos de papel por causa da velocidade em que está se movendo. Há um tempo atrás, chamava-se madeira por causa da velocidade em que estava se movendo. Falamos ontem que você bebe água, o que chamamos de água, energia, chamamos assim por causa da velocidade em que está vibrando. E se colocamos calor nela, então chamamos de vapor. É a mesma energia. Veja aqui, há muita transferência de energia. Toquei no seu ombro, ela sentiu. Isso não é por acaso. Observe aqui por um momento. Deixe todas essas linhas representarem níveis de vibração ao infinito. Cada frequência é ligada a uma acima e uma abaixo. Não há linha de demarcação onde uma para e a outra começa. Se você entender isso profundamente, isso significa que tudo nesse universo está conectado. Apenas um poder e se manifesta de muitas formas diferentes. Pensamos que somos diferentes, só aparecemos diferentes. Não somos totalmente diferentes. Somos todos exatamente os mesmos, apenas fazemos coisas diferentes. Temos um pensamento diferente. Estamos envolvidos em ideias diferentes, mas todos nós estamos conectados. E eu acho que quando realmente alinhamos isso em nossa mente, muitos dos problemas que temos vão embora. A mente intuitiva é um presente sagrado. A mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e se esquece do presente. Veja, você tem todas essas altas faculdades: percepção, vontade, imaginação, razão, intuição e vontade. Somos totalmente diferentes de qualquer outra forma de vida. Todas as outras pequenas formas de vida operam por instinto, que é perfeito. Elas agem pelo que vem ou vencem a prova e tocam. É muito importante começarmos a entender isso com alguma profundidade. Vamos usar essas altas faculdades para começar a fazer as coisas que queremos fazer. Agora, o que queremos fazer é controlar o fluxo de energia do pensamento. Queremos deixar fluir livremente para e através de nós, melhorando tudo com que se conecta. Veja, quando vem para nós, não tem forma. Nós damos forma, nós damos direção. É importante começarmos a entender isso. Vamos supor que o X representa onde você está. O X representa você onde você está em sua vida agora mesmo. Você tem a capacidade de dar uma olhada muito honesta em sua vida e ver como você chegou lá. Tudo o que aconteceu está gravado em sua mente, e você pode olhar para trás e ver como uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Você conhecer essa pessoa que apresentou aquela pessoa, que você se mudou daqui, você mora lá, você foi trabalhar aqui, e você verá em sua mente como você chegou onde você está. Porque você pode olhar para trás agora. Agora, quando
você for olhar para frente, você diz, lá é onde eu quero chegar. Esse é o sonho que vem à sua mente, que você rapidamente se livra disso porque você não sabe como chegar lá. Quando pensamos em algo, quando chega em nossa mente, vamos entender. Nada é criado ou destruído. Nós nos sintonizamos com algo que já existe. E uma vez que deixamos ir, o que devemos entender é que lá é um lugar. É a frequência em que nos sintonizamos além de onde estamos em nossa própria consciência. Se podemos ver isso em nossa mente, podemos segurar em nossa mão. Nós não queremos apenas deixá-la ir. Vamos perceber que se podemos vir em nossa mente, podemos segurar lá em nossa mão. Lá é onde eu quero ir. Lá é um lugar. Isso é real. Isso não é apenas alguma ideia fantasiosa. É por isso que Von Braun disse ao presidente Kennedy, basta vontade para fazer isso. A capacidade de se concentrar nessa ideia, de prendê-la em sua teia, como eu digo, focar nessa ideia, excluir todas as outras bobagens que dizem porque você não pode. Você deve se manter focado. No momento em que sua criança combina com qualquer estado, você se funde com ele. Essa união resulta na ativação e projeção de suas rotas, em planos, condições e circunstâncias. A partir daí, todos os tipos de coisas começam a acontecer em nossa vida quando nos fundimos com essa ideia. Se lembra que quando você tomou a decisão de fazer o Dog Academy, todo tipo de coisas loucas começaram a acontecer para você quando você tomou a decisão. Não acontece antes disso. Alguns de vocês que estão aqui, quando você tomou a decisão de estar aqui, todos os tipos de coisas começaram a acontecer e você está aqui. Nós temos que começar a entender isso. No momento em que a sua criança combina com qualquer estado, como nós começamos a acreditar, o que temos que entender é que quando vemos algo, não é apenas algo, é um lugar. Lá é um lugar, é uma frequência. Quando chegamos nessa frequência, todos os tipos de coisas começam a acontecer. Esse novo estado de consciência torna-se a nossa casa onde vemos o mundo. Haja como a pessoa que você quer se tornar. William James chamou de técnicas de atuação. Haja como se você já estivesse lá. É a sua oficina, e se você for observador, verá a realidade exterior mudando sob o modelo de sua imaginação. Isso é tão poderoso. Você é um ser criativo. Quando você cria essa ilusão em sua mente, quando você se move para uma frequência maior, você vai se comunicar com um mundo que é totalmente estranho para e além do alcance dos seus 5 sentidos. Até começarmos a estudar isso, seguimos nossa visão, audição, olfato, paladar e tato. Temos que ir além disso. Nós realmente temos que começar a entender. Quando você se move para uma frequência maior, é quando você começa a usar as suas faculdades superiores. Você não vai mais pela visão, audição, olfato, paladar e tato. Você vai pelo que você pode ver em sua mente e ninguém mais pode ver. Agora lá é um lugar. Steve Jobs deixou isso muito claro. Ele disse, você não pode ligar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que de alguma forma os pontos se conectam. No futuro, você tem que saber que você pode chegar lá e quando você começa, tudo começa a acontecer para você. E uma coisa e depois outra vai começar a acontecer e pouco depois você se encontra lá. Está feito. E quando você chega lá, você vai começar a perceber que você poderia ter chegado lá. Não é uma sacanagem. É interessante, não? É. Quando você chega lá, você vai perceber que você poderia ter chegado lá. Você tem que controlar o fluxo de energia do pensamento. Você tem que deixar fluir livremente. Você não pode entreter muita dúvida e preocupação. Não vai funcionar bem. Ok? Para passar para uma frequência consideravelmente maior de pensamento, você deve primeiro consentir. Tem que ser a sua decisão. Então você tem que se adaptar às ideias e sentimentos que essa nova frequência representa. Então você
Vê que não é suficiente apenas ler um livro, ouvir falar sobre isso. É nesse ponto que você tem que fazer isso. É aqui que nós temos que fazer isso. Aqui. O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem tinha sabiamente, inconscientemente, criadas circunstâncias. Devemos traduzir o ver, vencer o pensar, em algo impensável para algo. A imaginação deve centrar-se em algum estado e, em seguida, ver o mundo a partir desse estado. É sobre isso que estamos falando aqui. Para passar para uma maior frequência, você tem que consentir, em outras palavras, sua decisão. Eu não poderia fazer isso por você. Eu não poderia te levar lá. Só você pode ir até lá. Então você tem que se adaptar às ideias e sentimentos que a nova frequência representa. Então você está operando a partir da intuição. Você não está operando pelo que você pode ver com seus olhos, porque ainda não se manifesta. Por sugestão de um movimento, seu paradigma será instantaneamente colocado em uma batalha real. Todo o inferno vai se soltar interiormente, e tudo lutará continuamente contra você. Você deve ter controle consciente sobre o paradigma, removê-lo e substituí-lo. Veja, quando esse sentimento louco tomar conta internamente, você tem que entender o que está assumindo. Você tem que entender o que está causando o problema. E você tem que assumir o controle. Você não pode deixar o paradigma controlar você. É aí que esse sentimento interior começa a criar dúvidas, começa a criar medo, todos os tipos de coisas sem sentido. Você tem que entender. É como uma pessoa que está dentro e que está contra você. É um programa, é um paradigma. E fala com a sua consciência quando você está sozinho, quando você está deitado na cama, ou se levantando de manhã, ou talvez, quando você está tomando banho, está dizendo a você, porque você não sabe como, você nunca vai conseguir alguém para acreditar nisso. Todas essas ideias vão fluir em sua mente. Esse é o paradigma fazendo com você. Você pode se perguntar o que você realmente quer fazer. Eu vou pedir a você que reserve alguns minutos, vire sua cadeira em direção à mesa e converse com a pessoa ao lado sobre o que nós acabamos de abordar aqui. Converse sobre isso. Fale sobre essas frequências, o que você entendeu sobre isso. Lembre-se do que falamos. Você tem que viver lá. Você tem que ver o mundo a partir de lá. E você não está usando seus sentidos físicos. Você está usando suas faculdades superiores. Ok, Brasil, a atenção aqui por um momento. Olá, agora volte para a tela aqui por um momento. Quando você vai em frente e você olha para aquele espaço ou olha para o que você quer, nós nos referimos a isso como um objetivo do tipo C. É um objetivo que você não sabe como fazer para chegar lá. Agora, o que você faz é sobre isso. Que eu quero que vocês conversem pelos próximos 10 a 15 minutos. Eu quero que você compartilhe com o grupo o que você faz para tentar manter esse objetivo do tipo C em sua mente, como se fosse no tempo presente, com todo o absurdo acontecendo ao seu redor, com os problemas que você está enfrentando. Talvez a falta de dinheiro ou aqueles que você ama dizendo que você está louco, você está perdendo seu tempo, arrume um emprego. O que você faz? Eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que você fale sobre estratégias que você pode seguir que irão ajudá-lo a manter a força e a vontade de continuar seguindo em direção a alguma coisa. Eu tenho feito isso por um período de tempo suficiente para saber que cada um de nós tem dúvidas e começamos a questionar se podemos fazer isso ou não, porque você vai se deparar com períodos difíceis. Se o seu objetivo é grande o suficiente, os problemas vão ser grandes. Então, você tem que continuar seguindo. Acho que mencionei. Não tenho certeza se eu mencionei aqui ou não. Milk Bom era um grande amigo meu. Não tinha uma chave da nossa casa.
Sempre que ele vinha a Toronto, ele poderia ir lá, não importa se nós estávamos lá ou não. Ele ganhou a medalha de prata em Helsinki em 1952 no decatlo. Ele estava em busca do ouro. Bob Mathias conseguiu em 1948 e ele queria novamente em 52. Milk estava em pé no segundo degrau, com Mathias no primeiro degrau. Milk disse: "Eu decidi que 4 anos depois eu voltaria e eu ganharia o ouro." 4 anos depois, ele referiu John Somm. Estavam correndo pela Vila Olímpica em Melbourne, Austrália. E Ref disse a Milk: "O que você acha que vai acontecer?" Milk disse: "Hey, você perdeu seu tempo vindo aqui. Essa vai ser a minha vez agora." Em 52, quando ele assumiu o compromisso de fazer isso, significava que ele teria que treinar todos os dias. Eu disse todos os dias durante 4 anos. Eles competem em 10 modalidades diferentes. O decatlo deve ser exaustivo. Ele não tinha o dinheiro, mas ele assumiu o compromisso. Quando você assume o compromisso, quando não é apenas algo que você tem esperança que possa acontecer, alguma coisa que você deseja que pudesse acontecer. Quando você assume um compromisso, você não faz isso se for conveniente. Você faz isso independentemente. Há uma diferença. Ele teve a ideia de ir para o governo americano e dizer: "Escute, eu vou representar essas cores. Estou ao seu serviço. Se você me enviar para o clima quente, me der um bom treinador." Ele era de Plainfield, New Jersey, mas ele passou os próximos 4 anos em San Diego. Um bom treinador. Ele estava olhando à frente porque a ideia surgiu para ele. Mas ele não teve a ideia antes de assumir o compromisso. Se o seu objetivo é grande o suficiente, você vai se deparar com uma montanha de obstáculos e você tem que simplesmente superá-los, porque são essas montanhas que fortalecem vocês. São os problemas que fortalecem você. Agora, o que você faz é sobre isso que eu quero que você fale quando você bater nessas paredes. O que você faz porque você pode ter uma ideia que vai ajudar mais alguém à mesa. Vá em frente. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal, curta, compartilhe, inscreva-se e ajude a continuar trazendo vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros grandes pensadores internacionais. Fique com Deus. Um abraço.